Bom dia, imperadores. Tudo bem? Como é que vocês estão? Na fé, na paz, na luta? São 3 horas, né? Quase 3 horas da manhã. Mais uma madrugada. Hoje é o 14º dia de 365 em busca, né, da palavra do Senhor e de líderes, pessoas sérias, comprometidas, que tá em busca realmente de mudar de vida, né? E para quem não sabe, meu nome é Silvestre Trindade. Eu tô aqui todos os dias às 3, falando um pouquinho sobre o reino, né? A gente fala um pouquinho, faz a leitura do reino, a gente lê um pouco a Bíblia, discute um pouquinho sobre ela, com a intenção de fazer com que as pessoas realmente venham a entender a filosofia do reino. Bem-vindo, Diego Torres. E bem-vindo, amigo. Eu acho que eu conheço, faz tempo que eu não te vejo, mas que bom, né? A filosofia de eu fazer essa live 3 horas é justamente porque eu busco pessoas diferentes, pessoas que sejam líderes, porque fazer uma live 8, 7, 6, 5 da manhã, 8 da noite, 9 da noite seria algo normal. Então aí talvez você surgiria pessoas, né? Como surge para outras pessoas. Mas a ideia dessa live aqui é realmente trazer pessoas sérias, comprometidas, que quer saber um pouquinho mais, né, sobre o reino. Também pessoas que têm dificuldade, que estão nesse horário aqui com dificuldade de dormir, com insônia, pessoas que estão com depressão, pessoas que têm, por algum motivo... Quanto tempo, meu amigo? Pois é, né? Claro, pô, da Herbalife, claro que eu conheço, continuo na pegada. Que, na verdade, Igão, as coisas mudam, né? A gente vem em tantos negócios diferentes, né? E o objetivo dessa live aqui é justamente isso: é buscar líderes, pessoas sérias, comprometidas, que vai querer saber um pouco mais sobre o reino, né? Sobre o Senhor, sobre o reino, e sobre a ideia que eles nasceram para liderar, para governar, o porquê que eles têm que ser líderes, o porquê que eles são imperadores, né? Nasceram para governar. Então a gente vem desbravando esse caminho da madrugada, né? E muitas pessoas entram na live, vai entrar, vai sair, vai entrar e vai sair. Eu costumo dizer que esse horário aqui é para as pessoas que realmente estiver disposto a buscar um pouco mais da liderança do reino, né? Pessoas que querem ser líderes, pessoas que querem ser cabeça de verdade, que vai levar a palavra do Senhor adiante, né? São pessoas diferentes, né? Não que outras pessoas de outros horários não sejam, mas são pessoas que o Senhor vai preparar. Eu falo que eu só vou falar o que Ele quer que eu fale, né? Por Ele ter sido, por Ele estar sendo comigo na minha jornada de uma maneira extraordinária, então eu tenho que compartilhar de uma maneira extraordinária também, né? E eu fiz um pacto aqui que durante 365 dias eu vou estar falando e lendo a tua palavra, né? Nós vamos ler essa Bíblia durante 365 dias e vou comentar ela num perfil de liderança, buscando também líderes, pessoas sérias que queiram realmente fazer diferença nesse mundo, através, lógico, do reino, mas também que tem perfil de liderança, que nasceu para governar. E nesse período nós lemos a palavra e a partir daí a gente conhece realmente o perfil, né? Hoje a gente tem vários projetos aí junto, né, com outras pessoas, projeto de negócios, e a gente busca realmente ser uma pessoa que possa fazer diferença na vida das pessoas, porque o normal é muito fácil nadar a favor da maré, mas nadar contra a maré, levantar 3 da manhã depois que você dormiu meia-noite, 11 horas, meu amigo, isso é para poucos. Então eu costumo dizer que essa é uma maneira de a gente dar para o Senhor um pouquinho de tudo que Ele tem dado para a gente, né? E para a gente começar, eu sempre começo aqui, Diogo, meu amigo, uma oração, né? Que o Senhor Ele venha realmente entregar para mim o que eu tenho, que eu posso entregar para vocês de melhor, né? Então, vamos fazer a leitura da palavra, vamos falar sobre a lei da intuição, porque os líderes, eles têm que entender sobre intuição. Não é porque líderes não tem que ter intuição. O líder tem intuição, sim, o líder tem intuição. Nós vamos ler sobre 2 versões, sobre a versão mais atualizada, uma versão mais para liderança, né, em relação a tudo que aconteceu. Vamos falar sobre lá em Gênesis 34, né, sobre Diná e os siquimitas, onde Diná é desflorado, ou ela perde a virgindade, né?
Vamos falar sobre a traição de Simeão e Lavi. Vamos falar sobre Jacó ergue um altar em Betel, o nascimento de Benjamim, a morte de Raquel, descendência de Jacó, descendente de Esaú, descendente de Saul, de Seir, reis e príncipes de Edom, José vendido pelos irmãos, Judá a Tamar. E vamos terminar hoje, né? Vamos terminar aqui. Vamos terminar no 38, né? Nós vamos começar no 34 e vamos até o 38 da Bíblia hoje, tá? Nós vamos falar em duas visões. Vamos falar sobre a lei do triunfo, porque eu quero terminar essa lei do triunfo, né? Quando a pessoa consegue agir com eficiência em uma crise, porque muitas pessoas passam por uma crise e não têm eficiência. Nós vamos falar sobre essa lei do triunfo hoje, né? Na visão lógico de líderes, como é que líderes podem ser eficientes e sair de uma situação difícil, né? Principalmente nós que acabamos de sair, algumas das pessoas saíram da pandemia, estão na pandemia ainda, vive a crise da pandemia e não conseguiu sair dela ainda, e permanece nela. E aí a gente vai falar sobre essa lei, a lei da intuição. Como é que líderes realmente conseguiu e conseguem sair de uma maneira eficiente de uma crise? Como é que você, com visão de liderança, visão de imperador, pode sair? Tá bom? Vamos lá? Para a gente começar, você pode me ajudar aí, inclinando tua cabeça para baixo, falando assim comigo: Senhor, meu Pai amado, querido, Deus de Israel, de Jacó, de Abraão, eu te peço, meu Pai, me dê sabedoria, direção, fala comigo essa madrugada, faça com que as pessoas que vão entrar agora, ou que vão assistir mais tarde, ou que vai assistir amanhã essa live, esse vídeo que fica gravado, meu Pai, que é o 14º dia de 365 dias em busca de novos líderes, pessoas sérias, comprometidas, que estão dispostas a fazer algo diferente na vida e fazer uma transformação, entender que eles possam ser realmente imperadores e nasceram para governar. Façam que eles enxergam mais do que eles conseguem enxergar, façam que eles consigam acreditar neles mais, meu Pai. Dê visão a eles, meu Pai. Façam que a palavra que eu vou pregar aqui agora, que eu vou falar sobre o Senhor, que eles consigam levar adiante e que eles venham também fazer a sua liderança nesse mundo. Pai amado e querido, que eles não sejam mais coadjuvantes, mas que sejam realmente o ator principal da sua vida. Pai, dai-nos direção, dai-me condições de falar para eles o que eles precisam ouvir e dai-me condições de buscar e levar a palavra a líderes, meu Pai, pessoas sérias, comprometidas, que estão dispostas a fazer a diferença. Amém? Então vamos lá, meu brother. Seja bem-vindo aí, Cláudia, Giosa. Então vamos falar sobre duas versões, tá bom? Primeiro, Diná e os Siquimitas, ou Diná é desflorado, ou Diná perde a virgindade, ok? Vamos lá. Ora, Diná, filha de Lia, dera a luz a Jacó. Saiu para ver as filhas da terra. Viu Siquém, filho do Eveu, Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, possuiu e assim a humilhou. O príncipe daquela terra pegou ela e humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada de Siquém, estavam os seus filhos no campo com gado. Calou-se, pois, até que voltassem, e saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Então, para vocês entenderem, né? Bruno, seja bem-vindo, brother. Só para vocês entenderem, então, imperadores, aconteceu que Diná era filha de Jacó e ele tinha os irmãos. E Diná foi até a cidade, lá tinha um príncipe, e ele gostou de Diná. Só que, por ser homem naquela época, era meio, talvez para se mostrar para os amigos, ele pegou Diná, forçou ela e possou dela. Só que ele se apaixonou por ela. Ele falou: pai, me faz com que ela seja minha esposa. Só que ele fez o que era errado. Ele abusou dela. A princípio, lógico que ela não gostou de tudo isso. Mas você vai entender na frente que ela gostou desse jovem, né? Ele começou errado. Totalmente errado. Porque ele fez uma coisa que não podia fazer de maneira alguma, né? Então disse-lhe Amor
a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que a lhe deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos a vossas filhas e tomai-os as nossas. Habitareis conosco a terra, estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e os dádivas, e darei o que me pedires. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Ele falou: olha, eu sei que eu errei, mas pede-me um dote, que eu dou esse dote, que tu me pedires e eu farei. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor. Eles disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomia. Sob uma única condição, permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas. Tomaremos para vós as vossas e habitaremos convosco e seremos um só povo. Ou seja, isso é um trato. Olha, nosso povo tem o hábito de fazer circuncisão, né? E aquele que não tem essa circuncisão não é considerado nosso povo. Se você, então, circuncisar você e todo o teu povo, então permitirei que a minha irmã casa com você e que os meus filhos casam com suas filhas, suas filhas casam com os meus filhos, ou seja, que o nosso povo seja um só povo. Se, porém, não nos ouvides e não vos circuncidares, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Ou seja, ele era honrado. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade e falaram aos homens da cidade: Estes homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres e suas filhas, e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo. Se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados, o seu gado e as suas possessões e todos os seus animais os serão nossos. Consintamos, pois com eles e habitarão conosco, e deram ouvidos a Amor e a Siquém seu filho. Dá a todos os que saíram da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado do que saíram pela porta da sua cidade. Ou seja, eles falaram na porta da cidade, é como se tivesse hoje, imagine que fosse assim, o presidente de um país falasse assim: gente, a partir de hoje todo o homem nascido nessa cidade, os que já nasceram, os que estão vivos, tem que circuncisar, ou seja, tem que cortar o prepúcio do pênis. Se você não fazer isso, você não terá direito à entrada no reino dos céus. E todo aquele que fizer terá direito à entrada no reino dos céus. Mais ou menos, só para você entender de maneira grossa. Então, eles falaram isso para Siquém e Amor. Olha, se vocês cortarem o prepúcio do pênis, então você será um povo como nós, porque você será igual a gente. Mas se você não fizer, nós vamos embora, esquecemos tudo que você fez e pronto. Mas, olha o que aconteceu, a trama. Aí vem a traição de Simeão e Levi. Simeão e Levi eram irmãos de Diná. Eles se sentiram muito humilhados com essa maneira que esse jovem fez com Diná, pegando ela à força. Então o que eles fizeram? Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens, todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e a saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade.
porque sua irmã fora violentada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos, o que havia naquela cidade e no campo, todos os seus bens, todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram cativos, e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e Levi: Vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os fariseus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam, abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Ou seja, eles dois estavam tão furiosos. E na verdade eles tramaram, né? Jacó, ele foi usado por eles, porque Jacó falou: é verdade, isso é boa palavra. Se você circuncidar como você falou e fazer como a gente fez, quando vocês voltarem ao normal, vocês vai ser um povo como nós. E Diná já estava morando na casa do rei, desse Amor aí do Siquém. Porém, imagina, gente, não tinha médico naquela época como tem hoje. Você vai no hospital, toma anestesia, não. Lá na época pegava a espada, pegava a pelinha do pênis lá e cortava a frio. Os caras morriam de dor. E no terceiro dia, como se tivesse febre, os caras sofriam de dor. Então os homens ficavam muito debilitados, todos na cama, incapacitados de lutar. Então eles usaram dessa debilidade, dessa fraqueza dos homens e foram lá e mataram todos eles. Só que eles não perguntaram a Diná se era isso que ela queria, não, eles mataram. Em uma versão, né, da Bíblia fala o seguinte, né? Assim, ó. 33, Abraão, cadê o 34? Vamos ver aqui, fala assim. Violência. Diná era a única filha de Jacó. Ela era muito amada pela família, mas isso não impediu que fosse estrupada e humilhada. Como ela, muitas mulheres sofrem a violência física, verbal, emocional, psicológica e assim passam a carregar as marcas de um passado ruim. Isto é, vivem tristes, traumatizadas e às vezes sem perspectiva de um futuro feliz. A única forma de se verem livres dessa lembrança é crer que Deus proporciona nova vida, mas também é preciso parar de se vitimar e de se sentir injustiçada. Na fé, encontramos força para superar o passado triste e alcançar a felicidade. Não é verdade? Isso acontecia com o Diná, né? Então, Jacó ergue um altar em Betel. No Gênesis 35, disse Deus a Jacó. Não foi um anjo. Deus disse a Jacó: levanta-te sobre a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, ou seja, para ele, para o Deus que apareceu a ele, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam às orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Olha o que fez. O Senhor pegou e falou a Jacó o seguinte: pega todos esses ídolos, brincos que tem argola, dá um fim nisso, vestes novas. Jacó fez como o Senhor mandou, ergueu um altar, fez tudo isso. Ele falou: vai lá e coloca, dá um fim nisso. Jacó foi e colocou lá, e colocaram aqui as argolas debaixo de um carvalho que está junto a Siquém, na cidade onde os homens foram mortos. E tendo eles partido, o terror de Deus, ou seja, Deus colocou terror, invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas, porque essa fome ia percorrer. Os filhos de Jacó fizeram de má fé e mataram Siquém, Amor e todos os homens. Essa fama ia percorrer. E todos eles queriam vingar, iam querer vingar.
Mas Deus invadiu as cidades que quiseram subir, e não deram terror no coração deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada de Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E ele ficou ali um altar, e ao lugar chamou ele Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que chama-se Alombacute. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus, e o abençoou, e disse Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus de Todo-Poderoso. Ser fecundo e multiplicar-te uma nação, e multidão das nações serão de ti. Reis procederão de ti, até que dê a Abraão e a Isaque, dar-te-ei, e depois de ti a tua descendência. E Deus, não anjo, e Deus se retirou da presença dele, elevando-se do lugar onde ele falara. Então Jacó ergueu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falou com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo ao lugar onde Deus lhe falara. Jacó chamou de Betel. Olha que forte isso, né? O Senhor falou com Jacó de uma maneira muito clara. Ele não mandou um anjo, ele falou. Então, para você ter esse nível de intimidade com o Senhor, é muito forte, não é para qualquer pessoa, né? Em outra versão, Deus não queria que Jacó permanecesse na terra dos siquemitas, pois ali sua família estava exposta a perigos, idolatria e impurezas. Betel e Siquém possuíram enormes diferenças morais e espirituais que influenciaram a fé dos patriarcas e dos seus filhos. Por isso, o Altíssimo disse a Jacó, levanta-te, sobe a Betel. Isso é, Deus mandou voltar para o local onde anteriormente ele havia erguido um altar. Lá o Senhor lhe havia aparecido em sonho para firmar aliança com ele. Lembra? A escada sobe e desce. Por isso aquele lugar foi chamado de Casa de Deus. Portanto, o Senhor aguardava Jacó em Betel. Mas ele se instalou em Siquém. Essa estadia causou transtorno ao patriarca e à sua família. Da mesma forma, imagine quantas pessoas poderiam escapar do sofrimento se seguissem exatamente a direção divina. É isso mesmo, líderes. Talvez você tenha que ir para um lugar e você para outro, né? E você fica ali anos e anos. Eu vou falar por mim. Imagina que eu trabalho durante 16 anos numa determinada empresa. Eu poderia ter ficado lá, mas a visão do Senhor vai além do que eu queria. Eu não ouvi a voz dele de uma maneira clara. Até o momento que ele teve que... Na verdade, aconteceu uma situação tremenda para que eu conseguisse chegar além do que eu via. Para que eu pudesse enxergar a visão total das coisas. E eu achava que era grande, mas só que ele falou, Silvestre, e quando ele me mostrou, Silvestre, o que você está vendo não é grande, é muito pequeno o que eu posso te dar. É a mesma coisa eu falar para você, olha, imagina que você está vendo um lago de uns 10 metros, você acha que esse lago é a coisa mais maravilhosa do mundo. Lago azul, bonito, mas quando você chega ao mar do Caribe e vê aquele mar azul maravilhoso, você fala, meu Deus, o que é isso? Isso é algo sobrenatural, é extraordinário. Então, essa é a diferença de você ver um lago e você ver um mar de uma maneira extraordinária que não tem fim. Essa é a diferença, você estar num lugar, achar que aquele é o seu lugar, sendo que você tem que ir para aquele outro. Então, líderes às vezes param no lugar e por isso não entendem o chamado do Senhor. Então, líderes, às vezes a gente precisa mudar. A mudança no perfil de líder é extremamente importante, né? Então, Deus chamou para ele para um lugar e ele parou em um lugar. E por causa daquela parada que ele fez, olha o transtorno. A filha foi estrupada. Os filhos de Jacó teve que o Senhor interceder e colocar terror na vida dos vizinhos, porque senão ia matar a família de Jacó. A má fama ia percorrer. O Senhor intercedeu porque ele tinha lá atrás, né, uma aliança com Abraão, de ser sua descendência.
Então ele intercedeu, ele foi ali, não, Jacó, você tem que ir por esse caminho. E voltou ele aonde ele era, por origem ele está. E aí começou de novo uma nova estadia de Jacó, né? O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel a um filho, cujo nascimento lhe foi ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque ela morreu. Deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Jacó chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou-se Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel, que não é Jacó, chamava-se Israel, e armou a sua tenda além da torre de Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bilá, concubina de seu pai. Bilá, só para vocês entenderem, Bilá era a concubina do pai, que era como se fosse empregada de Raquel. Rubem era filho de Lia, deitou com Bilá, concubina de seu pai, Israel, e ele soube. Eram 12 os filhos de Israel. Lembra das 12 tribos? É aqui que surgem as 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Eram 12 os filhos de Israel. Descendência de Jacó, para vocês entenderem. Rubem, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim e filhos de Raquel. Dan e Naftali, filhos de Bilá, serva de Raquel. Gade e Azer, filho de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que eles nasceram em Padã Arã. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre e Criate, Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos, velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. Isaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Os descendentes de Esaú, lá em Gênesis 36, são esses os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulher dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Anã, filho de Zibeão, Eveu, e a Bezemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, Bezemate lhe nasceu Reuel, e a Oalibama nasceu Jeús. Jalão e Corá são estes filhos de Esaú, que nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muito para habitarem juntos. Eles eram tão prósperos, porque se eles ficassem juntos, os dois, não tinha o suficiente para os dois, porque era demais. Era muita coisa junto os dois. Aqui. Porque as terras onde eles moraram não podiam sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas. Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omã, Zefô, Gaitá, Kenaz. Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Ameleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes Naate, Zerá, Samã e Misa. Estes foram os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oobilama, filha de Ana, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E de Esaú, Jeús, Gelão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe de Temã, o príncipe de Omar, o príncipe Zefon e o príncipe Kenaz, o príncipe Cora
Corá, o príncipe Gaitã, o príncipe Ameleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes filhos de Raquel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samã, o príncipe Misa. São estes os príncipes que nasceram a Reuel, na terra de Edom. São os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Obilama, mulher de Esaú. Os príncipes de Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Obilama, filha de Anã, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú e seus príncipes. Ele é Edom, descendente de Seir. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra de Lotã, Sobal, Zibeão e Ana, de Som, Ezer e de Zã. São estes os príncipes dos homens, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são o Riomã, irmã de Lotã. Timá são estes os filhos de Sobal, Alva, Manate, Ebal, Selon e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Aira, Ana e Oná, que achou fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão. Seu pai são estes os filhos de Ana, Dizon e Olibama. A filha de Ana são estes os filhos de Dizã, Endã e Esbaitã e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilá, Zaava e Assã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os príncipes que o rei Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobral e o príncipe Zibeão. O príncipe da Ana, o príncipe de Som, o príncipe Ezer, o príncipe de Sá. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus príncipes na terra de Seir. Reis e príncipes de Edom. São estes os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Ou seja, isso é antes de Israel, antes dos reis de Israel, né? Era Dinabá. Reinou Belá, filho de Beor. O nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bozra. Morreu Jobabe, em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas, né? É das águas termais, Temanita. Morreu Uzão, em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome dessa cidade era Avite. Morreu Haddad e em seu lugar reinou Salá, de Masreca. Morreu Samlá, em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto a Eufrates. Morreu Saul, em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Agbor. Morreu Baal-Anã, filho de Agbor, e em seu lugar reinou Adar. O nome da cidade era Paú, e da sua mulher era Metabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo suas famílias, os seus lugares e os seus nomes: os príncipes de Timá, o príncipe de Alva, o príncipe de Getete, o príncipe de Obilama, o príncipe de Elá, o príncipe de Pinom, o príncipe de Kenaz, o príncipe de Temã, o príncipe Mibzá, os príncipes de Megdiel, os príncipes de Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, terra e suas possessões. Este é Esaú, pai de Edom. Então, olha a descendência de Esaú, irmão de Jacó, que agora é Israel. Os edomitas. Então, era grande. Então, Esaú, ele foi pai de uma grande nação. E a gente fala isso na Bíblia porque o Senhor, ele também abençoou ele. Teve uma nação grande, mas lá atrás o Senhor falou que ele seria como escravo para Israel. Serviria Israel. Isso é forte, né? Então no capítulo 37 fala assim: José vendido pelos irmãos. Habitou Jacó, que era Israel, na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Israel, Jacó. Tendo José 17 anos de idade, seu filho, que era filho de Raquel. Tinha José 17 anos, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilá, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podiam falar
pacificamente. Ou seja, José, ele tinha um hábito de que ele era escolhido pelo pai, ele gostava mais, porque José foi... Imagina você que já é muito velho e nasce o seu filho. Esse seu filho ele é totalmente diferente, talvez agora você já está próspero, abençoado. Você está em outras condições. E José nasceu na velhice de Israel, de Jacó, da mulher que ele amava, que era Raquel. E José, tudo que acontecia no campo com seus irmãos, os irmãos de José eram desordeiros, eles eram bagunceiros. José levava todas as informações que aconteciam para Israel. E os irmãos deles ficavam muito tristes com ele, né? Porque era fusqueiro, como se fosse isso. E Jacó, que era Israel, preparou uma túnica, uma roupa bonita, para que ele fosse dado para ele presente, para ele ser um homem diferente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos nós todos, eu e você, irmãos, feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam. Dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiaram, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José não se contentava em ficar quieto nos seus sonhos, ele contava os seus sonhos. E por não saber interpretar, e seus irmãos não ter a sabedoria de interpretar, ele criava ódio na cabeça dos irmãos deles. Os irmãos dele ficavam com inveja dele e ódio do que ele falava. Porque sempre como ele falava, parece que ele estava se crescendo para os irmãos. Olha, eu vou reinar, tipo assim, eu vou reinar sobre vocês e vocês vão ser meus, vão abaixar a cabeça para mim. E os irmãos ficavam revoltados com isso, revoltado. E seus irmãos iam com ciúmes. Ok, não bora. Sobre nós, dominar realmente. Com isso, não. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos. Ele contava aos seus irmãos sobre o sonho, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos... Então, olha de novo, José sonhou de novo e nem Israel, que era Jacó, entendeu o sonho. Porque todos inclinavam para ele. É como se ele fosse o presidente e os outros fossem o súdito. O rei e os outros fossem seu súdito. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta seus irmãos, ou seja, não briga com seus irmãos no rebanho de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vai ver bem o que teus irmãos, como estão seus irmãos e o rebanho, e traz para mim notícias. Assim enviou José ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José que andavam errante pelo campo. José nem sabia a direção para onde estava indo, coitado. Estava errante no campo. Ele perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. De longe os viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele. Ou seja, já começaram a tentar armar contra José, né? Conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Olha como é que eles falavam: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-los e lancemo-los numa dessas cisternas. E diremos ao nosso pai: um animal selvagem comeu, e vejamos em que lhe darão sonhos.
Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-os da mão deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: Não derrameis sangue. Lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. E isso disse para os livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas, ou seja, Rubem, ele pensou: não, eu vou fazer isso para que eles não matem ele, depois eu vou devolver para o meu pai. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ou seja, os outros irmãos pegaram ele e jogaram dentro da cisterna com água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de Ismaelita vinha, meu Deus, vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mira, que levaram para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveitar matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los e aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José para o Egito. Você imaginou, cara? O seu irmão, você pegar seu irmão, maltratar e levar ele para ser vendido para os ismaelitas. Ismaelita era a descendência de Ismael, né? O irmão de Isaac. Olha que coisa terrível, né? Então, essa descendência de Ismael pegaram José e levaram para o Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Ou seja, Rubem não participou dessa trama. Rubem saiu. E ele não viu o que tinha acontecido. Talvez ele tinha saído para procurar os animais. Quando ele voltou, José não estava mais na cisterna. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino. E eu, para onde irei? Para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E lhe enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a teu pai. Eles disseram: Achamos isto. Ou seja, começou já a trama, né? Achamos isso. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a tua túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó, vendo aquela cena, ele rasgou as suas vestes e cingiu o pano de saco. Ou seja, ele vestiu o pano de saco. Ele revoltou com a situação. Então Jacó rasgou as suas vestes, cingiu de pano de saco e lamentou os filhos por muitos dias. Ele entrou em luto por muitos dias, lamentou a morte de José. Levantaram-se de todos os seus filhos e de todas as suas filhas para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: Descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Olha que trama, né? Os seus irmãos vendem José porque não aguentava mais José sobressaindo, porque José era querido de Jacó, porque José contava tudo. José era estudado, ele sabia os números, sabia ler, né? Ele era criado mais dentro das tendas e os irmãos no campo. E José, ele foi simplesmente para ver o que estava acontecendo, a situação, e contava para o pai. Só que ele começou também a contar sonhos que não era dele, que o Senhor dava para ele, mas ele não sabia interpretar ainda. E os irmãos também, por ignorância, e o pai talvez também, acabou acontecendo essa situação. É lógico que isso tudo é trama, mas o Senhor tinha um propósito muito maior, porque nada acontece nesse mundo se não for propósito do Senhor. É lógico que algumas coisas nós somos culpados, mas a maioria também o Senhor faz com que as coisas aconteçam para nos livrarmos ou para nos ajudar a ir além, avançar, né? Judá e Tamar. Vamos no 38 agora. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos. Judá
era aquele que teve a ideia de vender José. Ele que teve a ideia, vamos vender José, em vez de matar ele. E ele ficou com aquele coração amargurado. E olha o que aconteceu. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Irã. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho. O pai lhe chamou tornou a conceber e deu à luz a um filho. E este deu à mãe o nome de Onã. E Onã. Continuou ainda e deu à luz outros filhos, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve Judá. Pois tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor. Olha como é que é. Então, vocês têm que entender todo o negócio. Olha o conceito. Você sabe que é da tribo de Judá que nasceu Jesus. Jesus, o nosso Cristo, nasceu da tribo de Judá. E Judá foi o que vendeu José, teve a ideia de vender José. Talvez ele livrou José da morte. Né? E ele se entristeceu com o que ele tinha feito e fugiu da presença do pai, porque o pai ficou em luto. Ele se entristeceu, ele fugiu. E nessa fuga dele ele foi, morou lá na casa desse rapaz, e ali ele casou com uma mulher, teve filhos, né? E um dos filhos, ele era mau perante aos olhos do Senhor. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor viu a perversidade dele, ele com a esposa, com Tamar. Porém, o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Naquela época é o seguinte: o irmão casou. Se aquele irmão não teve filho com aquela mulher, o irmão próximo casaria com aquela mulher para dar continuidade à descendência, não dele, mas do irmão. Era uma prática, né? Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. Ou seja, Onã, irmão de sabia que se ele deitasse desse filho com aquela mulher, não seria filho deles, mas sim de Então o que ele fez? E todas as vezes que ele possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra. Né? Toda vez que ele ia fazer, né, ter relação sexual com a mulher, em vez dele ter relação, né, dentro da mulher, ele tirava, né, vamos falar assim a palavra mais para vocês entenderem, ele tirava, e antes de ejacular, ele ejaculava fora da mulher, para que ela não engravidasse. Olha que maldade, porque ele não queria que o irmão tivesse descendência, para não ter descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor. O Senhor não agradou disso. O Senhor não gostou do que ele fazia. Né? Porque ele estava fazendo um desagrado ao pai, mas também ao irmão. E também ao Senhor. O Senhor não agradou disso. Pelo que também o Senhor fez ele morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanecer viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho mais novo, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Ou seja, Judá ficou com medo. Lógico que 2 homens já morreu por causa dessa menina. Então vai que o caso mais novo ele morra também. E acaba a minha descendência. Então ele pegou e levou a mulher e entregou de novo a Tamar para o pai dela. E falou: Tamar, quando meu filho mais novo crescer, Selá crescer, você vai ter filho com ele e pronto. E ali você vai ter filho e filhas e continuar a descendência. Porém, no recorrer do tempo, morreu a filha de Suá, que é a mulher de Judá. Ela morreu. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Timna, ele e seu amigo Irã, o adulamita, e o comunicaram a Tamar. Ou seja, avisaram a Tamar que tinha morrido a mulher
de Judá: eis que o teu sogro sobe a Timná, para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timná, pois via que Selá já era homem, e ela não fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. O que aconteceu? Judá tinha prometido que Selá, quando ficasse homem, casava com ela. Já tinha passado muito tempo e Judá não tinha cumprido a sua promessa. Porém, a mulher de Judá morreu. E Judá foi até onde ela estava, depois que ela descobriu que o menino já era grande. Judá não ia fazer nada daquilo que ele falou. E ela não podia, porque uma mulher viúva, como ela estava sem filhos, era uma vergonha para o pai. Porém, ela pegou e falou: não, vou me disfarçar. Ela cobriu o rosto, né? E naquela terra tinha muita prostituta. E Judá, ela se disfarçou como meretriz. E olha o que aconteceu. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem. Judá falou para ela: vem. Eu não sabia que era ela. Vem, me deixa possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ou seja, assim, o que você me dá em troca? Quanto você vai me pagar? O que você tem em troca para me dar se eu deitar com você? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-as penhor até que o mandes. Ou seja, dá-me alguma coisa em troca para mim ter certeza se você vai trazer esse cabritinho ou não vai trazer. Até que mandes. Respondeu ele: que penhor te darei? Ou seja, o que eu te darei em troca? Porque eu não tenho nada. Ela disse: o teu selo e o teu cordão e o cajado que seguras. Ou seja, Jacó, Israel, tinha dado para os filhos selo da família. Deu para cada um dos filhos e deu para Jacó. Deu para Jacó. Deu para Judá esse selo e tinha ele também um cajado. E ele falou: tudo bem, vou dar esse cajado para você como penhora. Então eles deu esses bens, tanto o seu selo como o cajado, e acabou possuindo ela. E a possuiu. E ela concebeu dele. Que forte, né? Ou seja, e ela acabou engravidando dele. Levantou-se ela e foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão da Adulamita, o Irã, seu amigo, para reaver o penhor de mão da mulher. Porém não encontrou. Ou seja, porque ela não era prostituta, ela só tinha se passado de prostituta para fazer aquela situação, porque ela queria realmente se engravidar, né? Porque cobrar o que foi realmente prometido por ele. Ele não foi homem para se cumprir, então ela armou alguma coisa para que aquilo acontecesse. Então perguntou aos homens daquela cidade: onde está a prostituta cultural que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram que ali não estava prostituta cultural nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhes com efeito o cabrito, todavia não achaste. Ou seja, Judá falou: então fica com os bens. Ela que foi culpada. Eu entrei para dar e ela não quis. Eu não achei ela mais. Passadas quase 3 meses, foi dito a Judá da seguinte maneira: Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu conheci. E disse: mas reconhece de quem é este selo e este cordão e este casado? Reconheceu-os o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Sucedeu que Judá ficou sabendo que ela estava grávida. E olha que coisa maluca, né? Ela estava grávida de quem? De Judá. Só que ela falou: poxa, como é que eu vou provar, né? Então ela armou. Ela falou assim: então, o Judá falou: então manda queimar essa mulher, porque ela prostituiu, ela traiu a minha família. Mas ela falou assim: olha, Judá, presta atenção. Falou pro pai dela e pro Irã: eu tenho aqui o selo e o cajado. O homem que me possui é dono desse selo e desse cajado. E logo que ela mostrou o selo e o cajado, o Judá reconheceu que era dele. E a partir daquele momento, Judá ele reconheceu que ele tinha errado e fala: e nunca mais o possuiu. Ele não possuiu mais a Tamar, né? E aconteceu que, estando ela
para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, pôs a mão fora e a parteira, tomando-lhe, atou um fio, encarnando e disse: Este saiu primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: Como rompeste a saída, eles chamaram Pérez. E depois seu irmão, e cuja mão estava a fio, encarnando-lhe, chamaram Zera. Vamos deixar aqui. Olha que interessante. Judá tinha selar o filho, o que ele prometeu não cumpriu. Então, ele acabou tendo que ficar com Tamar. E Tamar teve 2 filhos gêmeos, teve um filho com ele, um par de gêmeos. E isso ficou de maneira muito desagradável perante ele. Mas em outra versão, só para vocês entenderem a Bíblia, fala o seguinte. Lá no 38 disse assim, ó, vamos entender aqui. Tamar e Judá. Durante muito tempo, Tamar carregou a culpa pela morte dos 2 filhos de Judá. Ela era considerada uma mulher amaldiçoada, por isso resistiu em ceder o 3º filho para ser o marido dela, embora essa fosse a determinação da lei do levirato. Tamar, porém, lutou e se arriscou pelo direito de zelar pelo nome do primeiro marido. Assim, ao se deitar com Judá, ela engravidou de gêmeos, um se chamou Pérez e outro Zerá. Dessa forma, Tamar foi honrada por Deus, pois é uma das mulheres que apareceram na genealogia do Senhor Jesus. Por causa da perseverança dela, Judá a considerou uma mulher justa e não vítima da maldição. Por causa disso, Deus viu que ela era uma mulher abençoada, e por causa de Tamar veio a descendência do Cristo Senhor, que é Jesus. É forte, né? Então vamos falar aqui agora sobre essa lei poderosa. A lei, né, da intuição. José age eficientemente em uma crise. Problemas nunca paralisam grandes líderes. Eles sabem que geralmente existem soluções. As escrituras mostram que José realizou outras coisas porque possuía. Primeiro, uma visão significativa de Deus. Gênesis 37, 5, 6, 9 e 11. Enquanto jovem, José sabia que Deus tinha algo especial em mente para ele. Já sabia José. Segundo, um relacionamento vital com Deus. Então isso aqui você também temos que ter, tá? Primeiro, uma visão significativa de Deus. Segundo, um relacionamento vital com Deus. Em Gênesis 39, 2, 21, 23, o texto diz que o Senhor era com José. O Senhor era com José. Terceiro, um caráter forte desenvolvido através da dificuldade. Gênesis 39, 7, 8. Com cada nova aflição, José ficava mais forte. Cada vez José passava por dificuldade, mais forte ele ficava. Quarto, experiência prática obtida através da vida. Gênesis 39, 22. José cresceu em habilidade e experiência quando tomou conta da prisão. Ou seja, tudo que aconteceu com José fez com que ele tivesse experiência. E essa experiência o fortaleceu. 5. Dons especiais recebidos de Deus. Gênesis 41, 15 e 16. A habilidade de José de interpretar sonhos o capacitou para fazer diferença em muitas vidas. 6. Uma bênção peculiar de Deus. Gênesis 39, 3, 5. 4 vezes a Bíblia expressa de alguma forma a bênção de Deus dada a José. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Gênesis 39, 2, 31, 21 e 23. Deus era com José, né? Então, além da intuição, nós temos que entender essas leis, né? Eu vou parar por aqui para não estender demais essa palavra, né? Amanhã nós vou falar no 15º dia de 365, vai ser forte, né? Nós vamos falar sobre José e a lei do processo, né? Porque às vezes nós não conseguimos entender todo o processo, não é isso? Mas amanhã nós vamos falar sobre a lei do processo. Forte. Muitos de nós não entendemos o processo, por que temos que liderar, mas amanhã nós vamos falar sobre isso, tá bom? Hoje a gente falou sobre toda essa parte da descendência de Jaú, falamos sobre, né, Diná e os siquemitas. Diná, quando ela foi possuída de maneira injusta, ela foi estrupada. Aquela dor no coração que muitas mulheres têm hoje quando elas são estupradas, aconteceu e ficou aquela vítima, fica como vitimismo. Nós falamos sobre a traição de Simeão e Levi,
quando ele matou todo mundo. Falamos sobre a descendência de Jacó, a descendência de Esaú. Vocês viram da onde vêm os edomitas, de Seir, reis e príncipes de Edom, da onde vêm os príncipes e reis de Edom, que é toda a descendência de Esaú. Falamos sobre José, vendido pelos seus irmãos, né? Falamos sobre Judá e Tamar. Judá e Tamar. Tamar casou com os filhos de Judá. Ele não cumpriu a promessa de dar o próximo filho, acabou ela se virando, se sendo a meretriz só para ter a descendência dele continuada, né? Judá deitou, possuiu ela, teve 2 filhos ela, né? Pérez e Er. Pérez é forte, né? Pérez e o outro Zerá. Então vamos parar aqui. Quando nasceu os filhos de Diná, quando nasceram os filhos de Tamar, vocês vão entender lá na frente que Zera e Pérez é dessa descendência de Tamar e Judá que vai nascer. Da descendência vai nascer o Senhor Jesus. É forte, né? Porque Judá se arrependeu do que ele fez com José. E o Senhor, ele é assim com todo mundo. Ele diz, se você se arrepender de todo o coração, tudo que você fez, o Senhor será contigo. E agora, hoje, nós falamos sobre essa lei da influência que José teve na vida de muitos. E amanhã nós vamos falar aí do processo, o processo que José teve que passar para chegar onde chegou. Amados de Israel, amanhã vai ser o 15º dia de 365 dias. E eu creio que o Senhor vai trabalhar grandemente na minha vida, na sua vida, para trazer obras maravilhosas. E nós precisamos entender o processo. Então, para finalizar, vamos orar. Pai amado e querido, eu te agradeço por tudo, meu Pai, por mais essa noite, por mais essa madrugada, por mais essa leitura, por trazer algumas pessoas a entrar, a ver, ouvir essa live, meu Pai. Faça com que outras pessoas durante o dia ouvem essa live, meu Pai. Leva líderes, meu Pai, transforma pessoas, transforma o coração, enche os corações dele, meu Pai. Meu papel é só falar da palavra do reino, a palavra do Senhor, porque minha missão é pregar aqui essa palavra aqui, ó, durante esses 365 dias. Eu não sei qual que é o propósito, mas o Senhor sabe, então leva até eles, meu Pai. Abençoa eles, Senhor Jesus, dá a eles uma boa noite de sono, faça com que amanhã o dia seja produtivo, coloca capacete da justiça, couraça da justiça, meu Pai. Ó, Pai amado e querido, faça com que eles tenham uma boa noite de sono, aqueles que têm sono, aqueles que estão com depressão, aqueles que estão com ansiedade, durma em paz, em nome do Senhor Jesus. Amados de Israel, fica com Jesus, imperadores, Deus abençoa, tchau, tchau, e até amanhã, imperadores, tchau a todos vocês, Claudinha e companhia, beijos, tchau, tchau.